Fala pessoal, beleza? Vamos lá, conceitos populacionais, movimentos migratórios, sétimo ano, percursos 5 e 6, tá? Vamos começar um pouquinho ali com o finalzinho do percurso 5 e depois vamos avançar no percurso 6. O primeiro tema aí, ó, população brasileira, redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida. Esse tema está lá no finalzinho do percurso 5, tá? Então veja só, diversos fatores explicam as quedas da mortalidade no Brasil. E aí nós vamos ver que essas quedas elas começam a ocorrer na década de 1920. Lá no final eu coloquei, ó, ele começou a reduzir essas taxas de mortalidade com todos esses fatores, mas ainda está longe do ideal. Então já já a gente fala disso. Vamos aos fatores. Nós tivemos a partir da década de 1920 no Brasil e no mundo, né, também, progressos na medicina, campanhas de vacinação, melhoria nas condições sanitárias e maior conscientização da população, alimentação, busca de uma vida mais saudável, prática de exercício, né? Então, em 2015, veja só que dado, apenas 50,3% da população tinha acesso à coleta de esgotos. Então, você vê que melhorou o saneamento básico, melhoraram as condições sanitárias, mas está muito longe do ideal ainda, tá joia? Então esses fatores em conjunto aí, ó, progresso da medicina, campanhas de vacinação, melhorias nas condições sanitárias e maior conscientização populacional, reduziram as taxas de mortalidade no Brasil a partir da década de 1920, causando a chamada explosão demográfica. Então, para que a gente possa compreender melhor os movimentos migratórios, aqui já entrando no assunto do percurso 6, tá? Nós vamos trabalhar com o conceito de migração, imigração, emigração, migração interna, migração externa, migração intrarregional, migração interregional, migração pendular, migração sazonal, também chamada de transhumância, e o êxodo rural. Primeiro conceito, então, o conceito de migração. Então, migrar é o ato de deslocar-se pela superfície terrestre. É um gênero dividido em duas espécies, imigração e emigração. Vejamos, então, as duas espécies do gênero migrar. Imigração é a entrada de pessoas em determinado território, emigração é a saída de pessoas de um território. Então, quando a gente fala que está importando alguma coisa, aquele produto está entrando no nosso território. Assim como quem está imigrando, está entrando no nosso território. Da mesma forma que quando falamos que alguém está emigrando, ela está saindo do território. Da mesma forma que também falamos que algo está sendo exportado. Então fica aí uma dica para vocês lembrarem desses dois importantes conceitos. Vamos aí então aos conceitos de migração intrarregional e interregional. Então a migração intrarregional ela ocorre dentro de uma mesma região. Por exemplo, quando eu saio do estado do Goiás e vou para o estado de Mato Grosso, eu ainda estou dentro da região centro-oeste. Portanto, configura-se uma migração intrarregional, dentro da mesma região. O outro exemplo aí é a migração interregional. Ou seja, de uma região para outra ou outras. Eu saio de Brasília e vou para São Paulo. É uma migração interregional, porque eu saí da região centro-oeste e fui para a região sudeste. Tá ok? Temos aí então agora os conceitos de migração interna e migração externa. A migração interna ela ocorre dentro dos limites territoriais de um país. Por isso ela também é chamada de migração doméstica. Perceba que quando você já foi ao aeroporto, você viu lá voos domésticos, voos internacionais. Então refere-se a esses dois tipos de migração. Então quando você sai lá do Ceará e vai para o Rio Grande do Sul, você fez uma migração interna. Você circulou dentro do limite territorial de um país. Agora quando você sai de Brasília e vai para Buenos Aires, você cruzou a linha que divide dois países. Então, nós tratamos agora de uma migração externa, também chamada de migração internacional. Veja que
as migrações externas estão em alta no contexto geopolítico que estamos avaliando agora, da pandemia da doença chamada Covid-19. Essas migrações externas, principalmente por transporte aéreo, fizeram essa chamada globalização da doença, levou a doença para os 4 cantos do planeta. Tá? Então, como é que foi feito esse controle? Fechamento de aeroportos, né? Fechamento de fronteiras terrestres, tá? Com o objetivo de frear o avanço dessa pandemia, ok? Temos aí o exemplo também da migração pendular, muito simples esse conceito. Relaciona-se aos movimentos realizados diariamente, como ir de casa para a escola e voltar posteriormente. Quando eu vou ao trabalho e volto para minha casa, eu também estou realizando a migração pendular. Vem de pêndulo, palavra que relaciona-se àquele peso que fica movimentando os relógios mais antigos. Tá? Então, migração pendular, vai e volta. Aí, pessoal, também chamada de transumância, a migração sazonal refere-se aos deslocamentos causados pelo comportamento do clima de acordo com as estações do ano. A gente sabe que em inglês, season significa estação, temporada, e quando você tem uma mudança sazonal, quando você tem uma mudança de estação do ano, geralmente essa mudança ocasiona diferentes comportamentos no clima. E esses comportamentos, eles fazem as pessoas deslocarem-se de um lugar para outro. Exemplo mais comum de migração sazonal ou transumância aqui no Brasil é lá no Pantanal Mato-Grossense, na faixa de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica. Aquela região ali tem uma grande quantidade de chuvas em determinado período do ano e essa grande quantidade de chuvas gera muitos alagamentos. Esses alagamentos obrigam os pecuaristas a levarem seus animais para as áreas mais altas durante o alagamento. 2 meses depois, esse alagamento deixa de existir e os animais retornam para o local de origem. Então, o nome dessa migração é migração sazonal, ou mais comumente chamada de transumância. Por fim, temos aí o êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade com ânimo definitivo. O que é ânimo definitivo? É a vontade de deixar o campo para morar na cidade. Ou seja, uma mera saída do campo para a cidade não é êxodo rural. Pode ser, por exemplo, um movimento pendular. A pessoa tem lá uma criação de vacas, tira o leite das vacas, coloca o leite nos tonéis, coloca dentro da caminhonete os tonéis, leva para a cidade, vende o leite e volta no final do dia. Isso não é êxodo rural, isso é apenas um movimento pendular. Agora, quando a pessoa sai do campo com o objetivo de morar na cidade e não voltar para o campo, ou seja, ânimo definitivo e não apenas temporário, aí sim nós falamos que nós temos um movimento chamado êxodo rural. Então, para finalizar, nós vamos sedimentar o nosso conhecimento, conceituando aí migração doméstica, migração internacional e migração pendular. Eu quero que vocês indiquem 3 causas da redução da mortalidade no Brasil a partir da década de 1920 e quero também que vocês expliquem a relação entre as migrações externas e a proliferação do coronavírus. Ok, gente? Façam esse exercício no caderno, esse exercício não precisa ser enviado. Tá? Vocês só precisam me devolver as atividades que vão estar postadas lá no campo Atividades Dirigidas. Tá joia? Esse exercício deve ser feito com capricho, tá? Lembrando que quando a gente retornar às nossas aulas presenciais, eu preciso que o caderno de vocês esteja bem completinho. Tá joia? Então, obrigado pela atenção, uma excelente semana e bons estudos aí. Tchau!